Olá, pessoal. Edivaldo mais uma vez para darmos continuidade ao nosso curso Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 15 do livro de Atos. Estarei fazendo a leitura para a nossa instrução. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém e tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido, e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, dois líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos, apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações.
Soubemos que alguns saíram de nosso meio, sem nossa autorização, e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês, com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada, além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar estas coisas. Que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que os tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Então, em capítulo 15, nós temos uma conferência em Jerusalém, não é? Resultado de alguns que saíram de Jerusalém, foram para Antioquia para pregar uma mensagem que só levou perturbação e desordem. Agora, uma coisa para a gente pensar, aqui não é um concílio. Algumas Bíblias, se você não sei qual tradução que você usa, eu uso a NVI aqui, e a NVI coloca assim, olha, o concílio de Jerusalém. Isso não é um concílio, tá bom? Um concílio é diferente de uma conferência. Enfim, nós poderíamos colocar aqui apenas uma reunião entre irmãos. Acho que seria muito mais adequado, não é? Porque um concílio é algo que envolve liderança. É todas as lideranças religiosas, enfim. Isso é concílio. Concílio de bispos. Ou seja, você que é membro, você jamais vai participar de um concílio. Então, não é o que está acontecendo aqui. Na igreja, na verdade, isso não existe também. Tá bom? Agora, tem uma reunião que foi realizada para resolver um problema. Tá bom? Um problema até doutrinário. Mas que participaram os apóstolos, que são os que iniciaram todo o trabalho, escolhidos por Deus, os presbíteros de Jerusalém, que são os pastores da igreja, nós vamos falar mais sobre isso ainda, e os irmãos, e aqueles que vieram com a dificuldade, que são Paulo e Barnabé, enviados pela igreja de Antioquia. Tá bom? Então, eu só gostaria de fazer essa observação inicial, porque quando você ouvir a palavra concílio, não se aplica à Escritura. A religião faz isso. Na Bíblia nós não temos isso, tá bom? Porque a igreja participa das decisões. Isso é muito importante da gente mencionar, ok? Então, Atos 15 nos apresenta uma questão fundamental que precisava ser solucionada de uma vez por todas na igreja, não é? Pelo menos naquela ocasião. A igreja que já enfrentara dificuldades na distribuição diária de alimentos, lembra? Em Atos 6, e conseguira resolver com sabedoria, agora enfrenta uma questão doutrinária envolvendo a salvação dos gentios. Diferenças e problemas existem para serem solucionados, mas jamais devem nos separar da fé em Cristo Jesus. Tá bom? Qual o motivo para esta conferência, para esta reunião, para esta assembleia? Que, por sinal, a palavra assembleia é a palavra igreja, tá bom? Só para você entender
que nós, quando falamos que não existe concílio na Bíblia, não existe mesmo, tá bom? Concílio exclui os membros. Uma conferência, uma reunião da igreja entre os irmãos, coloca todos como responsáveis para resolver a questão. É óbvio que alguém vai presidir, alguém vai dar início. E normalmente, como nesse caso aqui, é aqueles que estão à frente do trabalho, tá bom? Mas a igreja participa. Agora, qual o motivo para esta conferência? Foi por causa do ensino que começou a circular na igreja de Antioquia. Se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Ou seja, o sacrifício de Jesus é insuficiente com essa visão. É a mesma coisa de alguém dizer hoje, se você não for dizimista, não tem como você ser salvo. Anula o sacrifício de Jesus. E nós vamos aprender que não. A graça de Deus é suficiente. Nós somos salvos pela graça através da nossa fé. Fé obediente, que nos faz realizar algo. Porém, esse algo não caracteriza meio de salvação, pois o meio de salvação é a fé. Está vendo que o problema na nossa realidade é outro? Hoje, muitos líderes religiosos colocam medo nos seus membros, dizendo, olha, se você não for dizimista, você não vai ter como ser salvo. E as pessoas acabam caindo na armadilha porque não conhecem as Escrituras. Por isso que é importante conhecer, tá bom? Mas em Antioquia o problema era a circuncisão. A questão básica é, os gentios têm de ser circuncidados para ser salvos? O que estava envolvido nessa questão? Os gentios têm de se tornar judeus, porque a circuncisão faz isso, ela torna você um prosélito, um convertido ao judaísmo. Você tem que se converter primeiro ao judaísmo, para depois fazer parte do cristianismo. Não faz sentido, não é? É a salvação em Cristo por meio da fé ou por seguir as exigências da lei de Moisés? Mais uma vez, só para enfatizar, na época deles é a circuncisão. Na nossa época, é o dízimo. Muitas pessoas têm colocado na cabeça de que se você não for dizimista, você não tem como ser salvo. Sendo que o dízimo nem entrou na nova aliança. Tá bom? Só para a gente ficar atento ao falso ensino que existe hoje. Lugares onde esta questão tinha surgido. Em Antioquia da Síria, que é onde começou a primeira viagem missionária e terminou, e Paulo e Barnabé permaneceram lá durante algum tempo, não é? Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. Se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Tá bom? Aqui, nós não queremos, nem Paulo fez isso, nem os irmãos, avaliar o motivo dos irmãos. Se eles queriam perturbar, se era sinceridade, não é isso. Mas é para analisar justamente a questão, no sentido de que esse ensino fere o ensino de Jesus, a nova aliança, ou segundo testamento, como chamado pelos judeus. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, isso na carta aos Gálatas, então está relacionado, é possível que a carta aos Gálatas foi escrito mais ou menos, é uma das cartas mais antigas, não é? Escrito talvez no ano 48 ou 49, tá bom? A carta aos Gálatas, ela pode ter sido escrita nesse período. Então, quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Então, a indicação aqui, pelo menos é o que eu acredito que a carta aos Gálatas, ela foi escrita antes desse evento acontecer, de Atos 15, um pouquinho antes. Por quê? Pedro, ele defendeu essa questão dos gentios serem aceitos,
Mas na carta aos Gálatas, Paulo está repreendendo ele porque ele está com medo com os da circuncisão, com medo daqueles que eram da circuncisão, que são justamente aqueles que pensam desse modo, sendo que em Atos 15 ele confrontou esse pensamento, né? Então acredito que a carta aos Gálatas foi escrita um pouquinho antes desse momento aqui, tá bom? Enfim. Mas o mais importante aqui é a gente aprender a lidar. Então, na Galácia também estava acontecendo isso, entendendo que Gálatas foi escrita por Paulo mais ou menos em 48, 49, pouco antes desta conferência, como já falei. Em Jerusalém também, Atos 15, 5, alguns fariseus, você percebe que se levantaram quando chegou essa questão lá, se converteram e trouxeram consigo suas crenças judaicas. Por isso, criam que os gentios estariam habilitados para a salvação, sendo primeiramente circuncidados. Então, aqui, por isso que eu acredito também não haver a intenção de perturbar, de dividir. Não. Há sinceridade, pelo menos é o que eu acredito. Porém, isso fere os princípios da fé, da salvação pela graça, e não por obras da lei. Deu para entender? Espero que sim. Quem participou nesta conferência? De Antioquia, Paulo e Barnabé, junto com outros de Antioquia, não é? Mais irmãos participaram, onde surgiu, vamos dizer assim, o problema. De Jerusalém, os apóstolos, os presbíteros, possivelmente alguns discípulos do partido religioso dos fariseus, a gente percebe naquele momento, até porque se levantaram alguns para falar, não é? E, sobretudo, e aqui que eu quero que você preste atenção, toda a igreja. Então, não é um concílio, tá bom? Não é um concílio. Um concílio exclui os membros, entre aspas, comuns, tá bom? Só coloca a liderança para resolver e depois para dizer para a igreja. É assim, assim, assim. Não é o que está acontecendo aqui. Tá bom? Então, fique atento a isso. E a igreja, no Novo Testamento, não existe esse negócio de concílio, tá bom? Quem decide suas questões é a igreja, junto com aqueles que Deus comissionou para conduzi-la, tá bom? E aí a gente vai perceber quem é que conduz. Nesse caso aqui, os apóstolos e presbíteros. Quem falou naquele momento? Não é? Primeiro, Pedro, dizendo: Deus, por meio de mim e do Espírito Santo, demonstrou que aceita os gentios. Lembra? Ele está se referindo aqui a Atos capítulo 10, que nós já estudamos. Então, Deus mostrou a Pedro, pelo Espírito, que aceita os gentios. E ele está trazendo esse argumento, que não é um argumento dele, é um argumento do Espírito, para dizer: Deus aceita os gentios. Pedro explica de novo que o que salvou Cornélio e seus companheiros. Deus escolheu Pedro para que os gentios ouvissem. Eu acho fabuloso isso. Ouvissem a mensagem do evangelho e crescem. Olha que interessante. O que é que nos leva à fé? A mensagem do evangelho. E o que envolve essa mensagem? A morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Então, aí ele diz: Deus purificou os seus corações pela fé. Veja bem, fé não é simplesmente um sentimento. Eu creio em Deus. Não. A fé nos leva a obedecer aquilo que Deus mandou. Então é necessário crer, se arrepender, confessar, ser batizado e perseverar. E aí você manifesta a sua fé. E Deus purifica os nossos corações por meio da fé. Agora, Pedro pergunta: por que vocês querem impor aos gentios um jugo, que é o jugo da lei, que nem os judeus podiam suportar? Nem nós obedecemos a Deus do jeito que ele gostaria com a lei de Moisés. E agora nós queremos exigir dos outros? Não, ele vai dizer. Não. Todos nós, judeus e gentios, somos salvos pela graça, através da fé. Que maravilha, não é? A gente perceber a convicção de Pedro que ninguém é salvo por obedecer à lei.
Então, dízimo, circuncisão, sábado, essas coisas que eram da lei, não entraram na nova aliança. Não entraram na nova aliança. Então, é importante a gente levar em consideração isso, tá bom? Paulo e Barnabé falaram dos milagres que Deus fez por meio deles entre os gentios. E você lembra que isso alegrou o coração dos irmãos, não é? Por onde eles passaram e falaram, na Fenícia, por exemplo, tá bom? Eles realmente alegraram o coração dos irmãos. Em Atos 15, do 13 ao 21, Tiago aqui não é apóstolo, lembra? Que Tiago apóstolo morreu em capítulo 12. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, que se tornou um dos presbíteros e uma das vozes fortes na igreja de Jerusalém. Forte aqui, entenda, convicto da sua fé em Jesus como Messias e como seu Senhor e Salvador. Que maravilha, não é? Tiago vai argumentar e acrescentar mais provas escriturísticas. Isso é importante, por quê? Porque o argumento não vem dele, vem da Escritura. Ele está chamando a atenção. Irmãos, vamos olhar para o que está escrito. Deus falou sobre isso. Ele concordou com Pedro que Deus quer reunir dentre as nações um povo composto de judeus e gentios. João 10,16, Jesus falou sobre isso, não é? Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Eu vou reuni-las também. E aí vai haver um só rebanho e um só pastor. Maravilha isso. João 10,16. Ele cita a profecia sobre a participação dos gentios no reino de Deus. E aí, nesse caso, ele está citando Oséias, capítulo 9, versos 11 e 12. Sugeriu uma carta pedindo somente que os gentios não ofendam a consciência dos judeus nas sinagogas. Tá ok? É importante pensar nisso. Por quê? Porque nós devemos respeitar a consciência e a fé do outro. Os judeus não foram proibidos de guardar o sábado. Não foram proibidos de circuncidar. Não foram proibidos de guardar a lei de Moisés. Não foram proibidos. Mas eles não deveriam colocar esses costumes para os gentios. A nova aliança tem as suas leis, baseadas no amor. A lei de Cristo tem a lei da liberdade, mas não é regida pela lei de Moisés, tá bom? Mas nós não devemos achar, temos liberdade, podemos fazer o que quiser. Ele que mude. Não. Nós devemos respeitar a consciência das pessoas. Porém, aquilo que eles fazem não pode ferir as Escrituras. Nós devemos nos submeter constantemente às Escrituras. E eu acho magnífico, porque Tiago, ele não impôs aos gentios, mas ele sugeriu, que é muito apropriado com o ensino de Jesus. Jesus nunca impôs nada a ninguém, mas ele propunha sempre um novo caminho, um novo modo de pensar, um novo modo de agir, e assim sucessivamente. Então, a decisão dos apóstolos, presbíteros e toda a igreja de Jerusalém, mostra que houve harmonia e concordância de todos. Mas aí alguém pode perguntar, mas por que em Jerusalém? É a matriz? Não é? Não. Se você tiver o bom senso, você sabe que tudo começou lá. Lá estão os apóstolos. Então, eles são as pessoas mais adequadas para ajudar nesta questão. A igreja tem autonomia local. É só você perceber que a igreja de Antioquia não pediu permissão para a igreja de Jerusalém para enviar Paulo e Barnabé para uma missão. A igreja tem autonomia local.
Porém, nós devemos entender que devemos contar uns com os outros para nos ajudar em algumas questões difíceis. E essa era uma questão difícil, que envolvia questões doutrinárias. Então, nós devemos pedir ajuda àquelas igrejas, congregações irmãs, que têm mais maturidade para lidar com certas questões. A igreja de Jerusalém, nesse momento aqui, é a igreja adequada. Então, a proposta de Tiago é enviar a Antioquia, com Paulo e Barnabé, uma carta com algumas recomendações, e também 2 homens, dentre eles, 2 irmãos, entre eles Judas e Silas, para confirmar aquela decisão que foi tomada em Jerusalém. Então, enviar uma carta aos gentios foi a proposta. Eles reconheceram que alguns saíram de Jerusalém sem autorização e perturbaram a igreja de Antioquia. Sem autorização, por que eles disseram dessa maneira? Porque alguns judeus saíram de Antioquia, foram pregar uma mensagem lá em Antioquia, como se essa mensagem refletisse o pensamento da igreja de Jerusalém. Isso não era verdade. Não era verdade. Então, nesse aspecto, os irmãos vão dizer, saíram daqui sem autorização. Foram apenas perturbar. Ou seja, não foram enviados por nós. Tá bom? Então, é importante que a gente fique atento a isso também. Então, Judas e Silas acompanharam Paulo e Barnabé para confirmar verbalmente a carta. Mas a autoridade suprema daquela carta é atribuída ao Espírito Santo. Então, nós cremos que esse é um sinal da inspiração bíblica àquela decisão que foi tomada. É maravilha isso, não é? Porque ele diz, olha, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, o que dá ênfase na inspiração daquilo que foi sugerido. Tá bom? Eles explicaram as únicas exigências. A razão básica para essas exigências era, como escrevemos acima, para não ofender os judeus, escandalizando-os e impedindo a sua aceitação de Cristo. Tá bom? Então, nós devemos pensar, sim, na consciência do outro. Não é? Nós temos liberdade em Cristo, mas para fazer a vontade de Cristo e não a nossa própria vontade. Outras passagens vão esclarecer isso melhor, tá bom? Por exemplo, Marcos 7,19 diz que Jesus declarou puro todos os alimentos. Algo confirmado também em Atos capítulo 10, onde Deus disse, na visão do lençol, levanta-te, Pedro, mata e come. Não, Senhor, jamais comi coisa impura ou imunda. Não considere impuro ou imundo aquilo que Deus purificou. Lá a visão queria dizer que não era para considerar o gentio impuro, mas também tem a ver com a questão do alimento. Nós temos liberdade em Cristo para comer o que quisermos, tá ok? Porém, se aquilo que eu vou comer vai causar tropeço em alguém, então eu não como. Eu não como, não é? Muitos de nós, viemos do catolicismo, não é? E nós sabemos que o catolicismo preserva suas tradições, não é? E não come carne na Sexta-feira Santa. Então, eu não vou comer carne na frente de um católico para escandalizá-lo. Não, eu vou respeitar a fé dele, porque eu quero que ele se achegue a Cristo. Esse é o objetivo. Então, você não deve ofender as pessoas com a sua liberdade. Tá ok? Nós temos liberdade em Cristo, mas para fazer a vontade de Cristo. Então, respeite o pensamento do outro, mesmo que você não concorde. Mesmo que você não concorde. Tá bom? Isto pertence à comida sacrificada aos ídolos, ao sangue e à carne de animais estrangulados e à imoralidade sexual. Tá bom? A imoralidade sexual. Por quê? Porque essas coisas estão atreladas. Nos cultos antigos, não é? A idolatria e a imoralidade sexual
através das suas comidas, estão andando sempre juntos. Então, por isso que ele coloca tudo isso numa mensagem só. Tá bom? Em 1 Coríntios capítulo 8, Paulo defende a liberdade do cristão de comer alimentos sacrificados aos ídolos, ao mesmo tempo que proíbe o comer no caso de influenciar um irmão fraco a voltar a adorar o ídolo. Ele vai dizer, olha, se eu comer carne vai fazer meu irmão tropeçar, em Romanos 14 ele fala sobre isso também, então nunca mais eu vou comer carne. Tá bom? Mas veja bem, não porque seja errado, mas porque eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém. Então, que a sua liberdade não seja usada para satisfazer a sua própria vontade, o seu desejo, fazendo os outros tropeçarem. Tá bom? A imoralidade sexual também é proibida porque era um pecado que prevalecia muito aos gentios, não é? Que está associado à sua própria alimentação. Tá bom? Enfim, só para você entender que isso está tudo ligado. Hoje nós não temos problema com isso, como já falei. Os nossos problemas são outros. Então nós devemos cuidar para que a nossa liberdade em Cristo não faça os outros tropeçarem ou não quererem se aproximar de nós. Como no caso que eu citei da Sexta-feira Santa, que é guardada pelo catolicismo. Devemos respeitar. Por mais que eu discorde, isso não me dá o direito de desrespeitar a fé de ninguém. Tá bom? A carta entregue a Antioquia trouxe grande alegria aos irmãos. E Judas e Silas fortaleceram e encorajaram a igreja. Que maravilha, não é? A gente vê o resultado de uma decisão, de um assunto difícil, que foi tratado, mas foi tratado com muito respeito por todos, mas sobretudo pela palavra de Deus. Isso trouxe fortalecimento e encorajamento na fé em Jesus. Perfeito, graças a Deus. E nós temos esse exemplo e nós podemos aprender a lidar com as diferenças que surgem entre nós. Depois de algum tempo, os irmãos os despediram com a bênção da paz. Ou seja, ofereceram a eles aquilo que eles receberam deles. A paz de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo e Barnabé permaneceram e ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. O trabalho continua e Deus está sendo honrado e glorificado na vida desses irmãos, na vida desta igreja. Uma igreja madura entende que a salvação não depende das obras que fazemos, e sim de Deus, através de Jesus Cristo. A salvação não é concedida por mérito de qualquer pessoa, não é pelo que fazemos, ou mesmo qualquer igreja, mas unicamente pela graça de Jesus, manifestada naquela cruz. Então não é dízimo que salva hoje. Falando de hoje, não é dízimo. Não é as boas obras que fazemos. Não. Somos salvos pela graça e por isso fazemos boas obras. A responsabilidade da igreja é de anunciar aos perdidos a salvação que ela, a igreja, recebeu pela graça divina. Quem foi salvo pela graça, oferece de graça e pela graça a salvação que recebeu. A graça nos motiva ao serviço a Deus. A graça nos motiva a ofertar a Deus. E sempre nos lembra que não é pelo que fazemos que somos salvos, mas sim pela graça, através da fé em Jesus. Que Deus te abençoe.